Você investiu em 2025 achando que estava seguro? Talvez você perdeu dinheiro. Ou talvez você tenha corrido mais risco do que era necessário. Vou mostrar para vocês hoje com números quem de fato ganhou em 2025. E para isso, eu vou mostrar para vocês do investimento mais conservador até o mais arriscado. E no final, ainda vou dar 3 dicas para você levar para os seus investimentos em 2026. Bora lá? Antes de falar de lucro, precisamos falar de uma vilã silenciosa, a inflação. Afinal, se o seu dinheiro não ganhou da inflação, você não lucrou, só está se iludindo. Vamos carregar os dados agora. Aqui na tela, trago para vocês a calculadora do IPCA, que é o método mais comum de medir a inflação no Brasil. Se vocês observarem aqui, ó, em 2025, então estou considerando de dezembro de 24 até novembro de 25, porque dezembro não fechou ainda, né? Hoje é dia 31 de dezembro. Então, eles estão considerando que o percentual foi algo em torno de 4,46%. Então, para facilitar, eu vou jogar esses dados no Excel, para a gente poder comparar. O primeiro valor que nós vamos preencher é a inflação. Vou colocar aqui, ó, 4,46%. Beleza. Agora que já preenchemos a inflação, vamos ver a taxa de juros básica da economia, também conhecida como Selic. Então aqui, se vocês observarem, ó, vamos ver aqui, ó, dezembro de 24. Aqui, ó, outubro, novembro, dezembro. Então, em dezembro de 24, a taxa era 12,25%. E aí foi subindo, né? A gente viu os degraus aqui subindo alguns pontos a cada reunião do Copom, até que chegou no máximo aqui, que é 15% em junho de 25. E aí tem se mantido aí em 15% até agora, dezembro de 25. Vamos preencher no Excel também, 15% ao ano. O próximo ativo que nós vamos avaliar é a poupança. E no caso da poupança, eu já baixei aqui os dados só para ficar mais fácil, tá? Então, aqui tem os rendimentos, tá? Lembrando só até o mês 11, porque hoje é 31 de dezembro, então ainda não fechou. Então, o acumulado do ano está em 7,29%, tá? Basicamente, eu somei aqui mês a mês. Então, 7,29, vamos colocar aqui na planilha. 7,29. Por enquanto, a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia do Brasil, está bem interessante. Já falamos aqui do IPCA, da Selic e da poupança. Vamos dar uma olhada como que ficou esse rendimento em 2025 da renda variável? Então, vamos começar aqui pelo Ibovespa, certo? Pelo Ibov, ó. Então, vamos olhar aqui, ó. Year to date significa de 1 de janeiro até hoje, 31 de dezembro de 2025, tá? Então, olha só. O Ibovespa cresceu aqui, ó, 34,13%. Eu já vou copiar isso aqui, né? Vou vir aqui em Ibovespa, vou colar 34,13. Beleza. Então, olha só. O Ibov, ou seja, a renda variável, tá parecendo mais interessante do que você ter deixado o teu dinheiro parado ali na rendendo a Selic, por exemplo, tá? Mas vamos ver os outros indicadores. Um paralelo ao Ibov é o BOVA11. Vamos carregar ele aqui para a gente ver. Então aqui o BOVA11, vamos considerar year to date, que é de janeiro até hoje. Então ele cresceu 34,88. Esperado, né? Bem próximo ali ao Ibovespa. Vamos carregar essa informação lá na nossa planilha. Vamos dar uma olhada nas principais ações, tá? Poderia ter escolhido qualquer uma aqui. Eu escolhi, na verdade, aleatório, tá? Uma do setor ali industrial, a Vale, né, que é do setor de minérios, e 2 bancos, para a gente ver como é que foi a performance deles ali ao longo de 2025, ok? Então vamos lá, vamos começar olhando a VEG3. Aqui está a VEG3, vamos selecionar Year to Date. Então olha só, ela teve uma queda de quase 8%, praticamente 8%, né? Vamos alimentar a nossa planilha. Aqui a planilha. Vou colocar aqui, vírgula. Beleza, então ela foi a mais negativa até agora. Vamos ver agora a Vale 3. Vamos colocar Year to Date na Vale 3. Então ela cresceu 32,65. Praticamente ali é o mesmo que o Ibovespa, né? Vamos preencher ali a nossa planilha. Vamos olhar Bradesco. O Bradesco foi uma das ações que surpreendeu positivamente em 2025. Vamos carregar o gráfico aqui e vamos mudar para Year to Date. Olha só, cresceu quase 60%, né? Então, lembrando ali, o Bradesco, né, ele passou por uma reestruturação e começou a colher os resultados agora em 2025, né? Então, vamos carregar esse resultado ali para nossa planilha. Vou colar aqui.
Beleza, até agora parece o melhor indicador. Vamos olhar Banco do Brasil. Essa ação foi uma surpresa negativa no ano de 2025. Vamos ver quão negativa ela foi. Pegar os dados aqui, clicar em Year to Date. Então, olha só, caiu 8,36%. Né? Nada absurdo, mas muita gente aproveitou para comprar aqui a 18, 19 reais. É um preço bem interessante, né? Hoje ela está 21,92. Fechou o ano de 2025 a 21,92. Vamos carregar no nosso Excel. Nosso Excel está ficando bem rico aqui com as informações. Beleza. Bom, já vimos aqui inflação, taxa de juros, poupança, vimos o Ibov, né, que é uma cesta teórica das principais ações da Bolsa de Valores do Brasil, da B3. Vimos algumas ações aleatórias aqui de 3 setores distintos. E agora, vamos dar uma olhada no IFIX. O IFIX ele representa ali a parte dos fundos imobiliários. Será que o IFIX bateu o Ibovespa? Vamos ver, vamos carregar os dados agora. Olha só, vamos colocar aqui Year to Date. Olha, cresceu, mas não tanto quanto o Ibovespa, 21,11. Vamos carregar para o nosso Excel essa informação. Beleza. E aí vamos olhar aqui algumas empresas, assim como eu fiz com as ações, né? Eu vou fazer com os fundos imobiliários. Olhar ali um de logística, um de shopping, de papel mesmo, né? Para a gente dar uma olhada como que isso foi. E o XFIX, né? Que é um ETF que replica o IFIX. Vamos começar pelo MXRF11. Carregar o dado aqui. Então, MXRF11, você tem, vamos ver aqui o filtro Year to Date, né? Então, ele cresceu ali cerca de 3,02%, né? Essa é uma das ações, um dos fundos imobiliários, desculpa, queridinhos ali da Bolsa, porque ele acaba ficando abaixo de 10 reais, né? E teve uma galera que conseguiu comprar aqui, ó, a 9. Então, um preço bem interessante ali, bem descontado. Vamos carregar para a nossa planilha. 3,02. Vamos ver agora um de logística, HGLG11. HGLG11 está aqui. Vamos olhar Year to Date, ó, cresceu também 1,88. Então todo mundo achava que os fundos imobiliários iam sofrer, né? Aliás, sofreram bastante ali no começo do ano, dá para ver pelo começo do gráfico, né? Mas se recuperaram. Então vamos carregar aqui para a nossa planilha. 1,88. XPML, agora do setor de shoppings, né? Beleza. Então, cresceu 9,52%. Interessante, né? Lembrando que, olha, no começo do ano, todos os fundos imobiliários estavam sofrendo. Então, foi possível comprar ali a 95 aproximadamente, né? E hoje já está valendo 108. Então, imagina pegar toda essa valorização. Bem interessante. Vamos jogar aqui no nosso Excel. Olha, nós já analisamos 13 ativos, vamos para o 14º, o XFIX 11, que na verdade é um ETF que replica o IFIX, né? Então vamos lá. Beleza, carregou, vamos colocar Year to Date. Olha só, 20% de rendimento ao ano. Então, de novo, né? Sofreu bastante ali no começo do ano, chegou a ser vendido a R$10,60, R$10,50 e está fechando o ano a R$13,34. Bem interessante. Vamos jogar lá no nosso Excel. Então, olha que interessante. Até aqui nós analisamos o básico da economia brasileira, né? Inflação, Selic, poupança. Analisamos um pouco da Bolsa de Valores, renda variável com ações. Analisamos renda variável com fundos imobiliários. E agora vamos dar uma olhada nos ativos mais globais, né? Então, vamos começar com S&P 500. S&P 500, para quem não conhece, são as 500 maiores empresas listadas na Bolsa norte-americana, na Bolsa dos Estados Unidos, né? Então, carregamos aqui os dados, colocamos Year to Date. Olha só, a Bolsa americana sofreu bastante aqui, né? Em março, abril, né? Então, chegou a cair ali para os 5.000 pontos e hoje ela está 6.800. Então, ela conseguiu se recuperar, né? Muita gente acreditava até que a S&P ia fechar negativa aí ao longo do ano, né? Mas conseguiu ali um rendimento de 16,65. Interessante. Vamos colocar lá no nosso Excel. Temos também o IVVB11, que nada mais é do que um ETF que replica esse índice do S&P 500, tá? Vou colocar Year to Date, olha só, ele cresceu 5,22, então bem menos do que o próprio índice, né? Porque havia ali um certo receio de que o índice fecharia negativo, inclusive. Vamos carregar isso para o nosso Excel. Opa, falta colocar vírgula. Beleza. Então, Bolsa Americana, beleza? Agora vamos olhar um dos ativos que
tem causado aí um furor no mercado, né, que é o ouro. Para isso, vamos olhar a partir de um ETF, tá? O Gold 11. Se você não sabe o que é ETF ou se você tem alguma dúvida sobre isso, pode deixar aqui um comentário no vídeo do YouTube que a gente tenta explicar para vocês, tá? Aqui está Gold 11, vamos colocar Year to Date. Olha só, esse ativo cresceu 44,52% em 2025. Vale lembrar que ele é um ativo que a gente chama de reserva de valor, né? Então, significa que toda vez que tem alguma crise, as pessoas tendem a correr para esse ativo. Vamos colocar aqui no nosso Excel o valor do Gold 11. Beleza. Então, como reserva de valor, a 44%, ele só não ganhou aqui do Bradesco, né? Mas o Bradesco foi um caso totalmente atípico, tá? Não é algo que acontece todos os anos. Então, tirando o Bradesco, o ouro foi o ativo aqui que mais cresceu, tá? Vamos ver se alguém bate ele. Vamos pegar aqui agora o Bitcoin. Bitcoin, a famosa criptomoeda, né? Foi a primeira e acaba sendo a mais famosa. Vamos olhar aqui year to date. Olha que interessante. Nesse ano, o Bitcoin teve uma queda de 18,44%. Então, ele começou aqui o ano 588 mil e ele está fechando o ano 480 mil. Então, tem muita gente que acredita que o ano que vem o Bitcoin tende a se recuperar, né? Então, o próprio Bruno Perini ele investe bastante em Bitcoin e ele tem comprado bastante moeda ali porque ele entende que vai ter uma recuperação no ano que vem, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Bitcoin menos 18. Temos também o ETF de Bitcoin, que é o IBIT 39. Então, ele é o Bitcoin, mas em reais também, né? Vamos ver aqui, ó, year to date. Perdeu ali 20,41% do valor de mercado. Vamos carregar na nossa planilha. Essa planilha está ficando extensa, hein? Mas vai ser legal aqui, porque é um resumo, é como se fosse uma retrospectiva de 2025, né? Dos ativos. Vamos ver também o Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais conhecida aí, né? Que as pessoas gostam de comprar. Tá aqui na tela já. Vamos colocar year to date, ó, também caiu ali 22,44, né? Ele acaba acompanhando muito ali o Bitcoin, né? Então, se vocês observarem, vamos carregar aqui a planilha, ele acompanha muito ali o IBIT 39, o próprio Bitcoin, né? Então, aqui nós temos um valor negativo, faltou só colocar a vírgula, beleza. E aí, claro, não poderia faltar as principais moedas aqui de troca cambial, né? Então, vamos começar com o dólar. Vamos ver aqui como que o dólar tá. Vamos colocar um ano, né? Porque ele não tem year to date exatamente. Mas olha só, a moeda começou o ano em 6,18 e caiu para 5,52. A gente está falando de uma queda aí de 10,7%. Vamos carregar isso no nosso Excel. Então, o ano não foi muito bom para o mercado americano, né? Percebam que aqui o dólar ficou em baixa. O próprio S&P, que geralmente cresce muito mais, cresceu pouco, né? Bitcoin, que o mercado americano, o governo americano tinha comprado, também acabou caindo esse ano. Foi um ano difícil, para além dos tarifaços, né? Vamos agora ver o euro. Vamos olhar o último ano. Então, diferente do dólar, que fechou negativo, ó, o euro fechou levemente positivo, né? Então, começou o ano em 6,40 e fechou o ano em 6,47. Vamos considerar aí uma alta de 1,1%. Opa, 1,01%. Beleza. Agora sim, temos aqui todas as variações, né? Todos os ativos e as variações. Vamos ordenar essa planilha para a gente ter o nosso ranking aqui. Primeiríssimo lugar, Bradesco, mas lembrando, isso aqui foi totalmente atípico, né? Resultado de uma reestruturação que eles já vinham fazendo há anos ali. Depois do Bradesco, aí sim, o ouro. Então, por que o ouro teve essa disparada aqui de 44%, né? Basicamente porque tá tendo guerra, tá tendo crises mundiais ali, né? Então, teve tarifaço, tem a guerra lá da Ucrânia, tem ali a pressão que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela. Então, os investidores gostam de ativos que são reserva de valor, né? Porque isso, independente de qualquer tipo de guerra, ele não perde valor, por isso que chama reserva de valor. Então, se você tem uma grama de ouro hoje, uma grama de ouro daqui a 10 anos, é quase certo que ela vai estar valendo muito mais, né? Seguido de, olha só que surpresa, da Bolsa de Valores brasileira. Olha que interessante. Então, esse ano, 2025, a Bolsa de Valores brasileira rendeu mais do que a Bolsa americana. Olha que interessante. Claro que depois aqui teria que fazer a conversão do dólar, né? O quanto que o dólar subiu, só que como o dólar caiu, ó, foi menos 10%, então realmente foi muito interessante a Bolsa de Valores do Brasil nesse ano.
E isso acontece muito ali próximo quando a taxa de juros Selic está perto de cair. Então, geralmente é o melhor momento para você investir para aproveitar toda essa alta. Provavelmente, quem investir ali no ano que vem já não vai mais ter um retorno assim de 34% em um ano, entendeu? Mas fica aí o recado. Se você não sabe o melhor momento de investir, a melhor coisa é contratar alguém que sabe, né? Então você pode contratar, por exemplo, a minha consultoria, a minha mentoria personalizada, e eu faço todo o acompanhamento, inclusive sou certificado CEA e o ano que vem me aplicarei para consultor CVM, para o credenciamento, então vou poder inclusive recomendar ações para as pessoas, para os meus amigos investidores, ok? Mas que é interessante aqui, né? É observar que a bolsa de valores, ou seja, a renda variável, ela superou inclusive o IFIX, até aí tudo bem, mas superou inclusive a taxa de juros básica, a Selic. Significa dizer que foi mais interessante investir na bolsa de valores do que deixar o dinheiro parado na Selic. E como eu prometi no começo do vídeo, vou deixar 3 lições para vocês aí para os investimentos de 2026 em diante, ok? Então, a primeira lição é: rentabilidade sem contexto não significa nada, ok? Então, todo mundo colocando dinheiro na Selic, nossa, tá rendendo 15% ao ano. Legal, mas quanto que tá a taxa de inflação, por exemplo? Tá 4, tá rendendo mais que a inflação, legal. Mas e se você tivesse investido em ações? Poxa, rendeu 35%. Então, fora de contexto, não significa nada. Diversificação, a segunda lição. Diversificação não é moda, é sobrevivência. Então, assim, não dá para adivinhar para que lado o mercado vai. Por isso que os maiores especialistas em investimentos do mundo recomendam que você diversifique. Nunca, jamais, coloque todos os seus ovos numa cesta. Nunca, ok? E a terceira lição é: o melhor investimento que você tem para fazer é aquele que você consegue manter. Né, ter ali a disciplina, a recorrência. Não adianta você comprar R$ 1.000 de Bitcoin hoje e só ficar com esses R$ 1.000. O ideal é que você vá fazendo novos aportes, por exemplo, tá? Não estou falando para todo mundo investir em Bitcoin, não. Mas, por exemplo, comprei ações do Bradesco. Legal, esse ano rendeu bastante ali. Será que o ano que vem vai render igual? Será que eu deveria manter elas? Será que eu deveria vender? Aí é muito pessoal, né? Ou você pode, claro, contratar um profissional que pode te auxiliar. Deixa aqui nos comentários quais desses ativos você tem, se realmente você conseguiu capturar todo esse rendimento aí, beleza? 31 de dezembro de 2025, agora são 20 horas e 27 minutos. Estou encerrando o ano, o último vídeo do canal. Na verdade, o segundo vídeo do canal e o último que eu faço esse ano, né? Então, estou começando aqui. Espero que vocês estejam gostando da forma como eu apresento e que as informações estejam sendo úteis, beleza? Bora aprender a investir e rir e bora para 2026. Valeu, galera!